Querido amigo, hoje temos como propósito dar sequência aos nossos estudos na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, em que o apóstolo nos apresenta 3 assuntos dos mais importantes que merecem a nossa atenção e o nosso estudo para uma posterior aplicação. Nós vamos analisar em separado cada um dos parágrafos 1 a 7, 8 a 10 e 11 a 14. E assim nós vamos completar todos os versos desse capítulo no programa de hoje. Eu quero sugerir para o primeiro parágrafo o seguinte título: o relacionamento do cristão com as autoridades, ou o relacionamento da igreja com a sociedade, com as leis, com o governo. O texto que nós vamos analisar, então, é Romanos 13, 1 a 7. Ao introduzir as nossas considerações sobre esse tema, devemos nos lembrar que Paulo continuava ensinando sobre os relacionamentos que o cristão deve ter na prática da sua nova vida. Primeiro, ele deve relacionar-se submisso, entregando-se pessoal e totalmente a Deus, capítulo 12, 1 e 2. Segundo, ele deve se relacionar adequadamente consigo mesmo, versículo 3. Ele deve se relacionar corretamente usando os dons que Deus lhe concedeu para a edificação do corpo de Cristo, versículos 4 a 8. Deve relacionar-se amorosamente no contexto da comunidade cristã, versículo 9 a 16. E deve relacionar-se não retaliando, mas servindo aqueles que se opõem a ele, conforme os versículos 17 a 21. E com isso, então, nós percorremos todo o capítulo 12. Agora Paulo chama atenção para um novo tipo de relacionamento, aquele que o cristão deve ter com as autoridades constituídas, isto é, o relacionamento do cristão com o Estado. O cristão deve obedecer somente às autoridades que são corretas e promovem o bem? Como o cristão deve relacionar-se com as autoridades que não são corretas e justas? E, na verdade, elas são injustas. Sobre essas questões é que nós vamos encontrar nesses versos as respostas dadas pelo Espírito Santo através de Paulo. Logicamente, temos que mencionar também que se discute a partir da expressão exousias, uma palavrinha no grego, isso é, autoridades. Quem são essas autoridades? Quem são elas? São seres, ou isso é, forças espirituais dominadas pelo demônio, denominados príncipes e potestades, poderes, dominadores e autoridades, conforme Paulo mesmo menciona em Efésios 6,12, ou representam o Deus desse século ou o príncipe desse mundo? Ou são as autoridades humanas constituídas a serviço desses poderes espirituais do mal? Ao seguir-se um dos princípios básicos da hermenêutica, considerando o próprio contexto do texto, conclui-se que Paulo refere-se às autoridades humanas, às autoridades governamentais. Portanto, em resumo, pode-se afirmar que a proposta de Paulo para todos os cristãos pode ser resumida nessa seguinte frase: no relacionamento com as autoridades, o cristão deve caracterizar-se por ser um cidadão consciente. Eu repito, então, capítulo 13, 1 a 7, em síntese, nós podemos entender que essa é a mensagem de Paulo. No relacionamento com as autoridades, o cristão deve caracterizar-se por ser um cidadão consciente. Dizemos isso, pois podemos verificar nesse texto 5 aspectos desse relacionamento exemplar que o cristão deve ter com as autoridades constituídas. O primeiro aspecto a ser considerado é que o cristão consciente deve reconhecer a ordem divina. E essa ordem aparece no versículo 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Essa é a ordem divina. Essa ordem é clara e de aplicação universal. O segundo aspecto a ser considerado é que, como cidadão consciente, o cristão também deve entender as razões de ser dessa ordem. Versículo 2. Não há autoridade que não venha de Deus. Esta é uma razão importantíssima. É Deus quem permite essas autoridades estarem no poder. As autoridades que existem foram por Deus instituídas. As autoridades, na verdade, conforme o versículo 4 e 6, são ministros de Deus, são servos de Deus.
para dirigir a sociedade. O terceiro aspecto a ser considerado é que, como cidadão consciente, o cristão, ele deve entender qual o propósito das autoridades constituídas. Ora, as autoridades são para o bem daqueles que praticam o bem. Quando se pratica o bem, não é necessário temê-las. Quando se pratica o bem, merece-se até o louvor delas, embora ninguém faça isso. Mas esse é o correto. Quando se pratica o bem, elas são ministros de Deus para o bem. As autoridades são para os que praticam o mal. Agora, veja só. Quando se pratica o mal, aí sim deve-se temê-las. Quando se pratica o mal, elas trazem a espada, isso é, a punição. Quando se pratica o mal, elas são ministros de Deus para punir aqueles pecadores. Então, na verdade, podemos concluir que as autoridades são para todos. Por isso é necessário a nossa submissão. Por isso paga-se tributo às autoridades. Porque elas são ministros atendendo constantemente a esse serviço. Um quarto aspecto a ser considerado é que, como cristão, ele, por ser um cidadão consciente, esse cristão deve ter a motivação correta ao relacionar-se com as autoridades constituídas, versículos 5, 6 e 7. A motivação não deve ser o temor da punição. A motivação deve ser o dever da consciência, da consciência cristã. A motivação deve ser dar o que é devido a quem de direito, conforme Marcos 12, 17. Por isso, o quinto e último aspecto a ser considerado é que, como cidadão consciente, o cristão deve saber quais as consequências do relacionamento com as autoridades constituídas, versículos 2 e 7. Veja bem, no versículo 2, para os que não obedecem existem as autoridades. Isso é, para aqueles que resistem à ordenação de Deus, eles vão trazer sobre si condenação. Agora, para os que obedecem, eles obedecem a Deus porque foi Ele quem as instituiu. Recebem os benefícios da obediência, ou pelo menos deveriam receber, como já mencionamos. Então, há tributo, há respeito, há honra. E você vê que em algumas situações, com certeza, até as autoridades reconhecem o valor de um cristão, de uma pessoa que age corretamente, dando-lhe alguma condecoração. Isso acontece também. Portanto, podemos concluir esse primeiro parágrafo lembrando-nos do contexto. Quem falava, para quem falava e qual era a situação da igreja no Império Romano. Aí, quando nós entendemos isso, o princípio da cidadania consciente deve ser aplicado por todos os cristãos a todas as épocas. É claro, entretanto, que a submissão do cristão, que ele deve às autoridades constituídas, vai até o limite máximo, até o limite exato em que a obediência a essas autoridades não fira a obediência do cristão a Deus. Quando as autoridades pedem ou exigem algo que é contrário à vontade de Deus, então o cristão deve ter por parâmetro obedecer a Deus e não aos homens. Ok, então agora podemos estudar um outro parágrafo. Depois de termos visto esse parágrafo tão prático e tão importante que nos mostrou como devemos nos relacionar com o Estado, com as autoridades constituídas, vamos considerar mais um assunto bem prático para o desenvolvimento da nossa vida cristã. O título que sugiro para esse segundo parágrafo pode ser expresso por essa frase: o amor como cumprimento da lei. Ou então, a relação entre o amor e a lei. E o texto que nós vamos considerar é o capítulo 13, versículo 8, 9 e 10. Veja bem, introduzimos esse tema constatando que Paulo amplia ainda mais o campo dos relacionamentos que o cristão deve manter. Nos relacionamentos anteriores, ele já apontara o amor como característica básica a ser usada no desenvolvimento dos relacionamentos por todo e qualquer cristão. E agora, no relacionamento com a lei também, com a própria lei, o amor também deve ser o padrão, pois através da prática do amor, alcança-se o cumprimento da lei, conforme Levítico 19, 18.
Jesus também tinha dito, lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 22, Marcos 12, João 13, que o amor era a essência do cristianismo. Quando nós lemos também Tiago capítulo 2, versículo 8, e a palavra de João, lá na primeira carta dele, no capítulo 4, nós encontramos novamente o amor como o grande distintivo do cristão. Até o próprio Paulo disse, lá em Gálatas 5,14, que o amor é o cumprimento da lei. Ora, tendo amor em perspectiva, Paulo recomenda que ninguém, exatamente a ninguém, fiquemos devendo nada. Veja só, ligando essa recomendação com a anterior, em que ele ensinou que devemos pagar a todos o que lhe é devido, conforme o versículo 7, diante dessas orientações, ele aponta o amor como a única dívida permanente que o cristão pode ter. Por isso, podemos entender que o resumo desses versículos pode ser expresso através da seguinte frase: o amor que cumpre a lei é a única dívida que o cristão pode ter para com todos os homens. Eu repito, essa é a síntese dos versículos 8, 9 e 10 de Romanos 13. O amor que cumpre a lei é a única dívida que o cristão pode ter para com todos os homens. Paulo, nesses versículos, nos apresenta 4 considerações sobre o amor que nos faz cumprir a lei. A primeira consideração que devemos fazer refere-se à definição de amor. Afinal, o que é amor? Amor é Deus, porque Deus é amor. Amor é total doação. Amor é a única dívida possível. Isso é, amor é eu me dar em benefício de alguém. E quando eu recebo amor, então, essa é a única dívida possível que eu posso ter. Mas qual é o padrão do amor? O padrão do amor deve ser um amor mútuo. O amor da lei estava lá em Levítico 19. Mas o amor sacrificial do Senhor Jesus, o amor ágape, esse é o padrão que está em João capítulo 13. Uma segunda consideração que devemos fazer refere-se às razões para amar o próximo. O amor ao próximo é uma ordem, então essa é uma grande motivação, é uma ordem, é uma lei divina, conforme Levítico 19 e 18. O amor ao próximo é o resumo de toda a lei. Nós já mencionamos para vocês alguns versículos, mas eu quero reenfatizar Mateus 22, Marcos 12, Lucas 10. O amor ao próximo é o resumo de toda a lei. O amor ao próximo é a maneira de se cumprir a lei divina. Essas são razões pelas quais nós devemos amar o nosso próximo. Uma terceira consideração que devemos fazer refere-se às maneiras de se amar o próximo. Isso é, de que maneira prática o amor vai ser evidenciado na vida do cristão? Primeiramente, não prejudicando o próximo. Na segunda tábua da lei se encontram os mandamentos que promovem o correto relacionamento com o próximo. Na primeira tábua da lei era o relacionamento do judeu e, na verdade, do cristão, daquele que teme a Deus, com Deus. Na segunda parte era relacionamento entre pessoas, entre irmãos. Cumprindo todos os mandamentos da lei em relação ao próximo, nós vamos ter a maneira adequada de nos relacionarmos com o nosso semelhante. Veja só, não adulterarás. O adultério rouba o lar e a honra. Não matarás. A morte tira a possibilidade de vida. Não furtarás. O furto tira a propriedade privada. Não dirás falso testemunho. Como faz parte da segunda tábua da lei, alguns manuscritos posteriores o incluem. O falso testemunho rouba o bom nome. Não cobiçarás. Por quê? Porque a cobiça mata os ideais de solidariedade, de simplicidade e de contentamento. Ora, querido, entendendo que o amor é o resumo de toda a lei, Mateus 22, 39, Jesus, ao ser perguntado sobre o principal mandamento da lei, respondeu que o amor a Deus e o amor ao próximo são os dois mandamentos semelhantes. Eles formavam o principal de todos os mandamentos. Por isso, uma quarta consideração que devemos fazer refere-se às consequências de se amar o próximo. Não se pratica o mal contra o próximo. Cumpre-se a lei, isso sim. Versículo 10. Versículo 10 diz exatamente isso. O amor se cumpre quando nos dirigimos
quando nos envolvemos com o nosso próximo, amando-o, isto é, entregando-nos a ele. Demonstra-se um conhecimento experimental de Deus, porque Deus é amor. Ora, podemos concluir então nossa reflexão rápida sobre esses 3 versos, dizendo que o amor é o cumprimento da lei, porque o fim, veja bem, o propósito da lei, o alvo da lei é Jesus Cristo. Você deve se lembrar de Romanos 10, 4. O alvo da lei é Cristo, mas só se cumpre a lei quando estamos em Cristo, isto é, quando somos cristãos, pois ele veio para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente através da ação do Espírito Santo no cristão, há a possibilidade de se amar o próximo. Nós temos que entender isso e temos que pedir a graça de Deus para que isso aconteça na nossa vida. Agora, então, chegamos ao final do nosso programa e vamos olhar para os versículos finais. E nos versículos finais, eu sugiro como título, a brevidade do tempo. A brevidade do tempo, ou vivendo entre o já e o ainda não. O texto que nós vamos estudar agora, então, são os versículos 11, 12, 13 e 14. Esse é um dos textos mais significativos de Romanos. O seu conteúdo apela para a urgência e brevidade com que devemos desenvolver a nossa peregrinação cristã. Mas, além disso, foi através da leitura e da meditação desses versículos, dos versículos 13 e 14, que Agostinho se converteu. Esse grande teólogo da antiguidade, Agostinho, ele se converteu lendo os versículos 13 e 14. E ali ele se entregou a Jesus, tornando-se um dos grandes pensadores e teólogos cristãos. Então, dando sequência ao seu estilo literário, Paulo volta a 12, 1 e 2 e faz um novo apelo, tendo em vista os relacionamentos que o cristão deve possuir. Anteriormente, ele tinha se baseado nas misericórdias de Deus, conforme Romanos 12, 1. Agora o seu apelo é escatológico, pois tem por base a volta do Senhor Jesus Cristo. Argumentando com seu interlocutor imaginário, o apóstolo responde por que o cristão deve desenvolver seus relacionamentos de tal maneira que até agora estava sendo instruído. Isto é, não amoldando-se ao padrão deste mundo, desse século. O claro argumento do apóstolo Paulo mostra que o cristão deve saber que está vivendo entre o já e o ainda não, sabendo que esse tempo é breve e esse viver deve ser vivido em santidade. Nessa segunda parte da carta, isto é, a partir do capítulo 12, Paulo, com uma motivação escatológica, agora desafia os cristãos a desenvolverem uma vida de santidade em meio à comunidade cristã e à sociedade em que estão inseridos. Esse desafio tem origem na premissa de que os cristãos romanos já sabiam, e todos os cristãos têm conhecimento, de que vivemos no tempo do fim. No Kairos, conforme Paulo usa essa mesma palavra, em 3:26, 5:6, no capítulo 8, no capítulo 9. Isso é, nós já vivemos na época, no período da oportunidade final, desde a primeira vinda do Senhor Jesus. E diante disso, Paulo está dizendo o seguinte: esse é o momento, esta é a hora, esse é o instante, o período curto de tempo de vivermos de acordo com o novo estilo de vida, isto é, a nova vida em Cristo. Paulo usa dualismos de figuras muito familiares para nos encorajar a uma vida de santidade. Despertar e sono, dia e noite, luz e trevas, obras e armas, e deixar-se e revestir-se. Em resumo, ele está afirmando o seguinte: tendo como alvo uma vida de santidade, o cristão deve conscientemente remir o tempo sabendo que ele é breve. Eu resumo então para você, mais uma vez, sintetizo para você esses versículos dizendo o seguinte: tendo como alvo uma vida de santidade, o cristão deve conscientemente remir o tempo sabendo que ele é breve. E nós vamos encontrar aqui 4 desafios para remirmos o tempo vivendo em santidade. O primeiro desafio é reconhecer a necessidade do tempo em que vivemos. Versículo 11. É preciso conhecer o tempo. Nós vivemos entre o já e o ainda não. É hora do perigo mundial, isso é, do juízo divino. Ele está se aproximando. Mas também é hora da oportunidade universal.
mais do que nunca, a graça divina está acolhendo todos os pecadores que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Por isso é preciso despertar do sono. Por isso é preciso atenção, vigilância. O momento decisivo já está prestes a chegar. Uma vida sonolenta e indolente não é uma vida santa. A vigilância é necessária, pois não sabemos quando vem o Senhor. É preciso perceber que a salvação está mais próxima do que nunca. A salvação passada envolve a justificação, isso é, da penalidade do pecado. A salvação presente envolve a santificação, isso é, do poder do pecado. Mas a salvação futura envolve a glorificação da presença do pecado. O segundo desafio, então, agora é reconhecer a necessidade de vivermos com coerência, versículo 12. A coerência nos faz ver que pertencemos ao dia e não à noite. A noite já está bem avançada e o novo dia já vem chegando. A noite é o velho tempo das trevas. O dia iniciou-se na vinda de Jesus. A coerência nos faz abandonar as obras das trevas. A coerência nos faz revestir-nos das armas da luz. As vestes da luz devem ser colocadas. As vestes do novo homem são a armadura de Deus. E o terceiro desafio é reconhecer a necessidade de vivermos com dignidade. A maneira cristã de andar deve ser digna. A maneira cristã de andar deve refletir a luz do dia. A maneira cristã de andar repudia o pecado, as obras más, as orgias, as bebedices, as impundícias, as dissoluções, as contendas, os ciúmes. Por isso, o quarto desafio é reconhecer a necessidade de viver com domínio próprio. Querido amigo, no versículo 14, somente através do revestimento de Cristo, através do domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, nós poderemos viver corretamente nesse tempo presente. Que o Senhor lhe capacite a viver dessa maneira, na dependência do Espírito, para refletir a luz do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.